você entregar tudo, eu vou cuidar de você. Eu te amo. Eu quero te mostrar quem eu sou. E isso me transformou. Eu voltei de lá muito tocado. Eu não me converti ainda, mas fui muito tocado ali. Por quê? Porque logo depois era a época de dar trote em bicho na faculdade, os nossos trotes eram verdadeiros shows, a gente fazia a faculdade inteira ir pro pátio, pintava todo mundo, botava a música da Gretchen, fazia os caras dançar, fazia nego surfar, era tênis voando no telhado, era o show. Falei, cara, não vou ficar aqui, né? Então eu acabei me afastando, esqueci do que eu tinha vivido, voltei a beber, voltei a me drogar, só que aí foi carnaval de 1992. Eu fui para uma praia deserta com vários amigos, num condomínio fechado, uma casona, e nessa praia eu peguei, nesse carnaval, nessa oportunidade, eu descobri que na Trindade eu havia pego hepatite. E eu com hepatite, bebendo, cheirando, fumando, e isso foi me afetando, foi me olhando no espelho, eu estava cada vez mais magro, amarelo, esquisito, não sabia o que era. Até que um dia eu fui entrar em Tamambuca para surfar, eu caí sentado na praia, meus amigos viram que era sério e me levaram na farmácia. Na farmácia me deram uma injeção de glicose. Porque, carnaval, esse maluco, menino tá doidão, bebê, é glicose. E na hora eu fiquei bem, mas depois a glicose atacou meu fígado. Aí eu tô no meu carro, sentado aqui, na estrada, um amigo dirigindo, de repente eu fiquei cego. Eu com os olhos abertos não enxergava nada, meu corpo travou, só senti um calafrio no corpo inteiro, uma dor no corpo inteiro, meu coração disparou. Eu só comecei a ouvir um apito, assim, comecei a apagar, e eu vi o redemoinho de novo, ouvi a gargalhada de novo, e a voz falava, eu não falei que ia te estragar, e gargalhava. Aí eu não sei se eu ia morrer ou se eu não ia morrer. Poxa, se eu fiquei com medo. Então. A morte é um assunto que a gente evita o quanto a gente pode, mas quando você tá num leito de hospital, ou você tá em alguma experiência que você percebe que aquilo realmente pode acontecer com você, dá muito medo. É o pior terror do ser humano é ter que enfrentar a morte sem saber o que vai acontecer. E ainda ouvindo essa gargalhada e um ser maligno ali falando que ia me tragar, eu sei pra onde ia. Eu aprendi sobre céu e inferno, eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Se eu ia morrer ou não, eu não sei. Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, o médico olhou os meus exames e ele disse, uma hepatite normal tem 1.100, 1.200 TGOs, TGPs, você está com 3.800, eu não sei como você está vivo, não sei como você não morreu. Então isso foi um dos sinais que eu tive de que realmente foi Deus que me livrou. Como? Eu, em pensamento, comecei a falar, Deus, se o Senhor me livrar disso, se eu não morrer agora, se eu sair dessa, minha vida é tua, o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. E aí o que eu fiz? Botei a mão para fora do carro, com a força que eu tive, e em pensamento eu disse isso, se o Senhor me livrar, eu sou teu. O Senhor pode me transformar em pregador, missionário, no que o Senhor quiser. E até hoje eu não sei se foi ele, se foi um anjo, se foi o Espírito Santo, eu sei que alguém me tocou. E começou a descer uma vertigem pela minha mão, um calor, aquilo veio, abriu os meus olhos, eu voltei, tirou aquele calafrio, tirou a dor, e eu fui cheio de uma paz que eu não tinha sentido a vida inteira, que baseado nenhum tinha me dado. Eu voltei, eu falei, opa, não consigo fingir que isso não aconteceu, porque várias outras oportunidades, eu falava, Deus, se o Senhor me livrar disso, eu sou teu, e não acontecia. A rota ia me parar, eu com tijolo no porta-luva. Deus, se o Senhor me livrar, eu sou teu. Porque não era verdadeiro. Ele me livrava 2 minutos depois, eu acendendo um charutão. Tá. Eu tava sempre... Esqueci. Dando uma contornada, né? Dessa vez eu falei, não consigo fingir que isso não aconteceu. Agora eu mudei. Peguei o que eu tinha, distribuí para meus amigos, falei, não uso mais, acabou. E fiquei tentando entender o que eu tinha vivido. Cheguei em São Paulo, fiquei 2 meses de cama, né, para recuperar da hepatite, e comecei a ler a Bíblia que meu avô tinha me dado. E surpreendentemente, aquela experiência me marcou, porque quanto mais eu lia de Bíblia, mais eu me apaixonava por ela. Mas na sua infância você já lia também? Muito pouco. Eu não era ficcionado. Às vezes minha mãe me levava na igreja, então eu amava a Deus, eu orava, mesmo longe dele, nas roubadas, eu cheirando lança, indo para Maresias, naquela serra perigosíssima. Meu Deus, me guarda. Então nunca sofri um acidente porque eu dizia, Jesus, dirige para mim. Então eu era o tempo inteiro chamando por ele, mesmo praticando aquilo que era diferente do que ele esperava de mim. Só que dessa vez eu falei, agora acabou. O que tem que fazer? Tem que ir para uma igreja, tem que meter um terno e uma gravata? Acabou. Agora é eu que quero. Eu quero conhecer esse Deus que me tocou e que se revelou para mim de uma forma tão pessoal.
É diferente de eu saber que ele existe. Eu tive uma prova aqui de que ele é comigo, que eu quero conhecê-lo. Fiquei lendo Bíblia, aquilo foi muito importante para mim, porque você lia textos, ou eu lia textos, que eu dizia, como é que isso foi escrito há milênios e está fazendo tanto sentido para mim agora? A sensação que eu tinha é que eu estava num diálogo com Deus, que as minhas questões ele respondia com a própria palavra. Aí eu sarei da hepatite, naquele ano eu realmente me converti, demorou um pouquinho ainda, foi um processo, mas eu realmente me converti e eu entendi que a minha missão na Terra era poder compartilhar aquilo e mostrar o Deus lindo, maravilhoso, que criou as praias, que criou as cachoeiras, que criou as montanhas, que criou o mundo. Esse Deus que é bom, a minha missão era mostrar para os meus amigos e para a minha geração que ele era bom. Porque quando alguém queria se espiritualizar lá na década de 80, 90, o cristianismo era a última opção. O cara podia virar budista, espírita, o que for. Mas crente, havia um preconceito absurdo. Então as pessoas nunca iam querer saber de estar em igreja. Eu falei, o que eu preciso fazer? Porque o que eu vivi ali, eu falei, essa experiência que eu estou tendo, eu sei que é tudo o que eles querem. Essa paz, essa alegria, esse amor, essa vida que está saindo de mim aqui, é tudo que eu sei que eles querem. Eu só preciso arrumar um jeito de fazer uma ponte e de construir um acesso para que eles possam passar por cima desses preconceitos, desses bloqueios mentais e tenham as suas experiências como eu também estou tendo. Foi aí que nasceu o Bola. Da necessidade de eu poder compartilhar aquilo com um público que não estava nem um pouco interessado em religião ou em espiritualidade. Mas de onde veio a linguagem ser diferente, a forma como mostrar diferente? Porque eu acho que isso faz parte do nosso próprio DNA. Se você fosse um pastor, como é que ia ser a sua igreja? Sim, exatamente. Mas era uma coisa que, como não tinha, você pensou, pode ter uma resistência do resto eu não pensei que essa resistência pudesse haver, mas ela houve. Houve resistência de tudo quanto é lado. Da própria igreja evangélica, de pastores tradicionais. Mas foi uma coisa que, com o tempo, a gente também venceu. A gente também superou, porque era né? de se compreender. Você fala, poxa, chega uma igreja, uma molecada, cabeludo, o pastor nem interno usa. O púlpito do cara é uma prancha. De onde veio esse cara? Então os mais antigos começaram a dizer que a gente deixava o pessoal fumar maconha na igreja, que a Bola de Neve era a igreja dos maconheiros. É mesmo? Tinha esse papo? Tinha. Porque o que aconteceu? Os jovens das igrejas deles começaram a ficar interessados e começaram a querer conhecer e começar a ir. Foi aquela revolução que você lembra como é que era. Um salãozinho para 300 pessoas e a 700. Então a gente teve que lidar com isso, mas isso também nunca me preocupou, porque desde o início eu sabia que eu estava sendo chamado para agradar a Deus e não para agradar outros líderes evangélicos tradicionais. Então esse tipo de coisa nunca nos afetou. Mas grandes líderes falaram da gente. O Silas Malafaia, que é um pastor amigão meu hoje, na época ele foi pro ar falar, essas igrejas porque fica falando da gente, né? Deu uma bela cacetada, mas depois virou meu amigo, me chamou para pregar em congressos dele, em conferências dele. Então hoje eu tenho amigos de todas as linhas, tanto pentecostais quanto não pentecostais. A maioria deles respeitam muito a gente. Por quê? Porque eles viram os frutos. Então o nosso lema na época era não gasta tempo se defendendo, dá fruto, que pelos frutos a gente vai ser conhecido. A gente se apegou muito nisso, né? E no decorrer dos anos o próprio resultado do trabalho da igreja foi o testemunho que precisava mostrar a nossa essência. Mas paralelo a isso, a gente viveu algo muito interessante que você vai lembrar disso. Na virada de 2000 para 2001, saiu o censo do IBGE apontando que os evangélicos estavam crescendo no Brasil o dobro da população brasileira. Como assim? Estava havendo uma explosão de evangélicos. Então, alguma agência de notícias, talvez a Reuters, eu não sei, fez uma matéria mostrando que os evangélicos cresciam porque eles inovavam. Eles tinham mais alternativas, eles mostravam a palavra de uma forma mais focada e direcionada para o público. E eles nos usaram para dar de exemplo. Olha a Bola de Neve, por exemplo, a linguagem que ela tem, o povo que frequenta, como eles quebram barreiras, olha que legal que é. E aí, por causa disso, a gente acabou tendo muita exposição na mídia. A gente teve entrevista com Marília Gabriela, a gente teve capa da Veja, Revista Época, Folha de São Paulo, Estadão, e
e uma coisa meio inédita, que era falando bem de igreja. Isso até então não acontecia. Quando era para falar de igreja, era sempre para escancarar, para escrachar, para esculachar. E essas matérias falando bem, falando que a igreja era diferente, que fazia o trabalho, mostrando um lado que normalmente não se mostrava na mídia. Então, Gugu Liberato, uma infinidade, Otávio Mesquita, todos os programas daquela época, quase todos fizeram matéria com a gente, quase todas as revistas, quase todos os jornais, e isso ajudou a impulsionar a seriedade do ministério, porque outros líderes, outros ministros, outras igrejas começaram a ver que o trabalho era de verdade. Então isso foi uma coisa difícil de enfrentar no começo, mas foi superado. Hoje a igreja Bola de Neve ela tem bons relacionamentos com a maioria dos líderes e ministérios.